Um, dois e... Yes! Tá valendo! Solta o som. Vou soltar o som. Pera aí. Eu tava. Mas cadê aquele pedacinho legal? Esse é o pedacinho legal. Música de abertura. Tem direitos autorais? Não? Tem, né? Será que dá Mas ainda? até 15 segundos não dá pra usar. Dá, né? Não, tira! Tira ligeiro, senão tem que pagar. Então tira, gente. You're something beautiful, electric chemical. You take my breath away, feel Tá valendo! Muito bem, podcasters! Está valendo, estamos em mais um episódio aqui do nosso podcast Viva Harmonia. Muito bem, que episódio a gente tá, hein? Hein, famigerado? É o 18mo. 18 mil? É o 18mo. 18 Tem o mil. 10º, o 11º, o 12º, O 12º o é o 13º, 18º. 14º. Tá indo bem, né? Miguel, que número a gente tá? Vai confirmar, beleza. Até lá tá demitido. Muito bem, gente. Olha só, estamos numa empreitada boa até agora, hein? Eu tava vendo, volta e meia, a Clínica Harmonia. 17. É o 17º. 17º. Eu tava vendo, volta e meia, na Clínica Harmonia, tanto aqui quanto de São Paulo. E no Uruguai, lança na TV, volta e meia passa a gente na TV lá dentro da clínica. E é muito legal porque passa em várias fases. Eu tava falando com o Cá hoje sobre as fases que a gente consegue ver e que o podcast traz. E esse episódio número 17, olha, resistimos, hein? Legal. Resistimos. Muito Eu bem. gravei algum podcast antes do meu lifting? Não, Não? não. O Eu projeto... já tava bonito já? Tu já tava bonito já. Ah, tá. Tu foi melhorando com o tempo. Nenhum antes. Nenhum antes. Não, não. Eu esperei ficar mais bonito pra poder fazer o podcast. Muito bem. Olha só, muito bem-vindos, gente. Estamos no nosso 17º episódio. 17º, que é o... Tu falou, como é que O chama? 17º. 17º. Estamos no nosso 17º episódio aqui no nosso Viva Harmonia. Sejam muito bem-vindos de volta. Bem-vindo, meu queridíssimo Fernando Vivian. Obrigado, muito obrigado. Tá de volta? Como tem passado? Não, querido? ele até hoje ele não voltou ainda. Mas é que sabe ele tá que com a cabeça no não, Bruno. Não, mas é que sabe o que acontece, Eu Fernando? tô vendo ele meio distante. O homem que ama, ele não vive o mundo dos Cadê homens a aliança? terrenos. Até que enfim, né? Até que enfim. Tu repara em mim, né? Deixa eu pegar os Ele boletos repara. aqui, puxar também. tá? Puxa que ele Até vai. que enfim botou aliança, porque ele ficou noivo, casou e perdeu a aliança. Perdeu? Estranho, esperando né? pra Tinha assinar 3 a podcasts papelada. que não tinha, tava vindo sem aliança. Pois Aí é. ele falava que era porque tinha que gravar. E é Demora verdade, e é 3 verdade. meses gravar o nome. sim, Tinha é que voltar pra É lá. um trabalho minucioso. tá. Mas o É. coração tá batendo bem, né, querido? Tá bem, tá Ai, bem, tá que bem. 10. Parabéns, meu amor. Casa quanto? 11 de outubro. Ah, Assino a papelada. Muito bom, E vocês vão viajar, né? muito bom. Hoje gostou fica do- pronto Ele o convite ele digital, eu vou mandar pra escolheu vocês. a data certa É. que nós vamos estar viajando Não para sei, poder fazer. mas espera um pouquinho. Aham. Ali, ó, o Will falou que vai O que estar que o aí. Will me tá banando? Ele falou que vai estar aqui. Ele vai estar aí. Representa. Não vai estar, não. É dia 12 de outubro, é dia da criança. Vai lá cuidar da filha. Muito bem. À minha frente sempre, queridíssimo Carmeloc. Muito bem-vindo, Carmeloc. Muito obrigado. E agora- Quanto tempo, né? Quanto tempo? Quanto tempo? A gente que não convive quase nunca, né? Nunca. Nunca, mas Nada. desde o último podcast fazia tempo que a gente não se encontrava, né? É, porque semana passada a gente ia gravar com o Marco, né? Mas o que deu que nós não gravamos com o Marco? O avião dele não desceu. Quer dizer, não Ah, desceu em verdade. Caxias, porque senão ele ia estar voando É. agora. Aham. Vocês não gravaram Nosso por causa problema disso? de É. aeroporto, né? Neblina. É verdade. Aí a teve gente uma tem, né? lembrina e ele teve que ir para Porto Alegre desceu e em chegou Porto Alegre. tarde. Isso aí. Muito bem. Legal, gente. Olha só, podcast Viva Harmonia. Tu encontra nosso acesso nas principais plataformas de streaming, Spotify, YouTube e Instagram. Se tu olhar lá no nosso Instagram, tem lá no Linktree, que é o linkzinho que fica logo abaixo na descrição do grupo, e vocês vão ver lá uma série de acessos de canais de informação sobre a Clínica Harmonia, e um deles é o podcast Viva Harmonia, e tu pode acompanhar a gente no YouTube ou agora live. A gente tá live A gente no tá nosso live. Instagram, ali. Então ali, tem que ali, cuidar, ó, não dá pra ali dizer que- aquelas bobajadas que depois não tem como cortar, né? Não, mas aí é live mesmo. Aí, Não tá na live, não. Não tá na, não tá Não? na live? Deixa eu ver. Bom, os guris vão ajeitar isso pra nós. Tá na live. tá. Tá na live. Tá na muito live. bem, muito bem. Olha só, gente. Tá saindo o áudio aí, Miguel? Bom? Dá pra escutar aí? É?
Tá saindo. Muito bem. Olha só. Episódio de hoje a gente vai ter uma conversa muito franca e sempre muito sincera aqui. O podcast Viva Harmonia, que é um podcast destinado a pessoas que se interessam sobre o assunto e querem mais saber sobre o que acontece dentro nos bastidores também da Clínica Harmonia. Mas aqui as nossas opiniões são de CPF e a gente tem um grande incentivo, graças a Deus, para poder manter a gente até no 17º episódio, que é o patrocínio nada mais, nada menos e ninguém menos que... Cinerias. Ninguém. Opa! Ninguém. Até porque... Então, até hoje ainda não. Não, até Não, hoje... quer saber mais da Cineris? Quando eu fui, eu estava lá dentro da loja, aliás, linda, grande, maravilhosa e tudo. E aí eu resolvo mandar uma mensagem para o nosso amigo Wilme, né? Meu irmão e tudo. Poxa vida, será que não rola um cupomzinho de desconto? Sabe o que ele me respondeu? Imediatamente que tu fala alguma coisa de trabalho, leva 2 dias, né? Mas quando tu fala de dinheiro, ele... imediatamente ele respondeu. Habib, né? O que ele escreveu? Pede pro Carmelo procurar na gaveta onde tá o comprovante do pagamento do meu transplante. Vê se teve algum desconto. Toma. Ali volta. Eu tomei uma nos Ali beiços que eu volta. fiquei manco caminhando lá dentro da Ali loja. volta, é assim. Coice que eu levei. É assim. É por assim. isso que ele é nosso sócio. É isso aí. Entendeu? Porque se ele não é mão aberta, chegar e falar assim, olha, toma. Muito bem, olha só. Então, assim, ninguém, até porque aqui a gente não tenta não ter conflitos de interesse até que apareça uma proposta boa. Mentira, tá, gente? Então, assim, ó, olha aqui. Ó. O assunto hoje é um assunto bem legal. Na verdade, a gente escolheu com muito carinho, porque é um assunto que a gente, vem trabalhando há muito, muito tempo, mas que ultimamente me parece, seu Carmeloc, que vem caindo bastante na graça do povo, que é... E aí, Fernando, por favor... Tu entre com a tua expertise por isso, não te sinta deslocado por isso, mas que é lifting facial. Para quem não sabe, isso são dados de Pra dois... quem não sabe, eu só faço pescoço pra baixo. É por isso que lifting facial. Eu só venho aqui pra ficar tipo a vaquinha do presépio. Mas você vai aprender com a gente também. Lógico. Olha só para vocês terem uma ideia, alguns dados que saem por aí sobre o número de cirurgias que acontecem, por exemplo, no Brasil, e o último número, Carmeloc, vem de 2023, ou seja, ele está defasado em relação a 2025, é de 3.300.000 procedimentos feitos no Brasil. O Brasil de lifting? De cirúrgicas estéticos. Tudo. Isso, cirúrgicos estéticos no Brasil. Para vocês terem uma noção, o número de cirurgias da cabeça e da face gira em torno de 800.000 cirurgias dessas 3 milhões. Isso é um número de... 700.000 são tuas. É quase isso. Minha, do Carmelo e do Marco. Então, assim, o que está acontecendo? De novo, gente, isso são números de um órgão internacional de 2023. Isso é um número de 2023 e a gente vem vendo uma era... Isso a gente já Você tem o de hoje agora, para saber, 2024? Eles são muito mal... As métricas desses números são muito mal mensurados aqui no Brasil. Então, assim, onde que a gente consegue acompanhar isso? Para onde mais ou menos a mídia direciona e como é que se criam essas... Porque acaba sendo uma guerra de narrativas entre pessoas advogando através de uns procedimentos menos invasivos, outros mais invasivos. Mas o fato é que a gente percebe, assim, a empreitada que se tem na modificação e na busca que as pessoas têm sobre uma palavra muito, muito importante nessas horas, que é sobre naturalidade. Não acho. Eu acho isso aí que você falou, tá tudo certo, mas o negócio é o seguinte. Acabou. Começou. Acabou. Começou bem cedo. Acabou a manipulação e a doutrinação que todo mundo tentava fazer com todos os pacientes para poder falar. Era como aconteceu com o fenol, como aconteceu. Era aquelas coisas, não, lifting, você vai ficar feia. Não, para que você vai fazer lifting agora? Você é muito jovem, o que você vai fazer no futuro? Vai ficar com todo mundo com a mesma cara. E tem... Não é? Se você não Mas tu sabe que isso vem muito, muito de uma cultura patrocínio, marcada... como é que é? Pedras, como é que chama? Como é que é o nome das pedras lá, Como é que chama Sérgio? o nome das pedras lá?
Como é que é o nome das tuas pedras? Dá o Poço Cubas. O próximo vai ser... Nosso patrocinador. O patrocinador do podcast. O patrocinador, o próximo, dá o Poço Cubas de pedra, lá de casca. Lá de casca. Isso. Tá. Mas é isso Desculpa. mesmo. O que aconteceu? Vou contar pra vocês assim, ó. A gente estava falando sobre os estigmas, aquela coisa. É porque isso veio... Quantas pessoas te perguntam, não vou ficar com a mesma cara Mas de fulana. é sempre tá diminuindo, esticado. Tá diminuindo porque, e não é de hoje, muitas pessoas precisaram acreditar na gente depois que o bolso delas sentiram muito. Com procedimentos. Cansei de jogar meu dinheiro no lixo. É dinheiro no lixo, ia no médico, e eles iam doutrinando para um jeito... Eu não sei por quê. Claro, eles também foram doutrinados, né, pelo sistema. Sim, ainda. Que era o quê? Maquininha disso, essas coisas que nós vamos falar hoje, bioestimulador. E iam as pessoas, tipo, eu, naquela fase antes de eu fazer o lifting, chegava lá e falava assim, eu quero fazer lifting pra quê? Você não precisa. Eu com 45 anos, você é muito jovem pra isso. Entendeu? E as pessoas iam repassando essa informação. E eles usavam as informações de quê? Do que é feio é lembrado. O que é bonito passa desapercebido. Exato. É tipo assim, você vai ficar com a cara da Hebe Camargo, Ana Maria. Mas olha só. A Hebe tava linda. A Hebe é maravilhosa. Maravilhosa. Um exemplo disso. E a Ana disso. Maria também, eu acho que ela Pois com uns 80, tem super quase bem. 80 anos. Mas tu pega a Donatella, Também. tu pega a Elza Soares, são pessoas Mas que elas são usavam estigmatizadas. essas pessoas para poder, não, olha, você vai ficar Usavam esticada. esse referencial Mas de é por- resultado mas é por- estético. É que nem eu mas falar aí- assim, você vai aí- fazer um nariz, vai ficar com aquele narizinho feio e usasse uma referência. Não, existem médicos bons, existem médicos ruins. Mas aí entra essa prerrogativa que tu falou que é muito certo. O feio é lembrado. O feio, lembra? Ele chama atenção. Claro. Então, na hora de tu querer desconstruir uma narrativa, por exemplo, como essa da cirurgia facial, cara, tu pega o estigma mais Eu gritante. ficaria com medo, ficar toda cortada, cheia de cicatriz. Pois é, porque tu cria um cenário de horror. É. Agora, tu ignora boa parte das pessoas que estão no teu convívio social e que fizeram o lifting facial e tu não sabe. É que o desastre E aí tu sempre desconsidera. chama mais atenção, Mas é né, isso, cara? é isso. E, Aquela nós coisa. Exato. estamos, Chama e mais graças a atenção. Deus nós estamos no ano de 2025 e graças a Deus apareceu umas pessoas como nós, há 5 anos atrás, dando porrada para poder ensinar para as pessoas o que realmente funciona e o que não funciona. Essa é uma narrativa que tem que ser sustentada, assim, de uma forma... E pouco a pouco Pouco nós a estamos pouco. mostrando mesmo. Exato. É sempre a mesma coisa, a mesma história. Aí eles entram na nossa página, vão lá e vem. Mas a gente não tá nem aí pra vocês, meu bem. Entendeu? A gente não tá nem aí. Nós vamos continuar falando sim, porque muitas pessoas hoje nos agradecem pela orientação que a gente passa no Instagram pra eles. Tu sabe que o que eu acho que muito acontece para... E hoje não vai ter polêmica aqui. Hoje eu não vou brigar. Eu acho que não deu 5 minutos de programa. Hoje eu não vou brigar. E me dá mais um café. E me dá mais um café. Então, assim, ó, o que eu acho que acontece muito, né, cara? Isso é uma coisa que esses dias até eu, Marco e tu estávamos conversando sobre esse assunto e eu acho que foi super pertinente essa observação. Porque muito que se viveu na década de 90 é um mundo onde as benfeitorias eram basicamente sobre cirurgias. Cirurgias e, vamos lá, lipoenxertia, de uma certa forma. Nos anos 2000, houve um boom muito grande de procedimentos minimamente invasivos, que a gente vai entrar nesse campo que está acontecendo hoje. Onde a gente fala, óbvio, o bioestimulador, preenchedor. A harmonização, a gente está falando de uns 10 anos, vamos dizer assim, de uma forma bem categórica, 15 anos talvez. Talvez as minhas datas aqui não estejam certas. Mas o fato é que, por muito tempo, se usou dessa máquina de ser mais prático, mais rápido na entrega e trazer soluções que as pessoas achavam que eram ok por muito tempo. Mas as pessoas não tinham voz. Isso acabou. As pessoas não tinham uma questão voz. de exposição. Era o quê? Era uma revista expondo uma modelo, uma atriz famosa, falando que aquilo era bom e nenhum outro profissional podia. Mas e as aí, pessoas não tinham voz para poder também falar, escuta, cansei.
Mas onde é que tu ia pegar a informação, né? Tu ia pegar a informação numa revista. Numa revista. Né? Não tinha um meio que tu pudesse acessar como a gente tem na velocidade que tem dos últimos 5 anos. Né? Ontem mesmo, estava com uma paciente aqui e ela tem 68 anos. Ela me encontrou no corredor e ela disse assim, eu digo, eu queria muito fazer a cirurgia com vocês. E então ela estava consultando com o Anderson. E ela disse assim, eu digo, sim, eu quero ver meu rosto, que meu rosto está assim, assado. Eu disse, pois é, deixa eu ver. Tu já fez um lifting? Dela disse, sim, fiz um lifting com 38 anos. Ou seja, ela me falou que ela fez um lifting em 95. Com 38 e ela anos. Tava bem. 30 anos atrás. Bem, 30 anos atrás. E ela tava então, bem. assim, tu vê que a paciente me trouxe constatou esse dado comigo, de que ela, em 95, fez um lifting facial com 38 anos. Hoje, tu fala isso, vamos lá, há 5 anos atrás, quando a gente falava isso, cara, nossa, gerava um estremecia, né? A gente teve medo de falar aquele caso. Tem um caso de uma paciente nossa que tem... Nós falamos, lifting facial aos 34 anos, pode? O Jorge, é um vídeo do Jorge. Na verdade, ela tem 30. 31. Nós pedimos ela para falar, posso falar que tem 34? Pode. Ela falou, para quê? Para diminuir os haters. Mas é que na concepção das pessoas é sobre ser mais nova ou não. Não, e tem que ter um número, tem que ter uma idade para tu começar a fazer. Mas aí que tá o erro, Fer. Mas o erro é sempre assim, porque é igual você pegar alguém como uma menina que quer botar prótese e é muito jovem, mas ela tá na flor da idade. Sim, mas tem que esperar o quê? Tem que esperar embagulhar para poder desfrutar do teu momento mais. Você não conhece? Nós já falamos Às vezes, eu pergunto pra paciente, claro você que conhece alguém de 18 anos que já fez prótese? Ela fala assim, você já fez alguma cirurgia? Já. O que você fez? Eu fiz prótese de mama. Quantos anos você tinha? Eu fiz mastopexia, porque ela tinha um seio grande, fez a cirurgia, aquela. Você gostou? Gostei. Quantos anos você tinha? Ela, 18. Eu falo assim, nossa, que absurdo. Ela fala, não, doutor, eu gostei. Eu falei, eu também acho que pode, meu bem. Muitas das cirurgias, elas não devem ser norteadas pela idade. Por um número da idade. Pela indicação. Entendeu? Mas esse é o erro, né? Na verdade, quando a pessoa está construindo essa concepção de quando isso é ideal ou não, elas acabam meio que entendendo isso quando a gente aplica exceções. O Vivian fez preenchimento glúteo aos 18 anos. Perfeito. E tá aí. Entendeu? E tá aí, feito, bumbum na nuca. Bunda vegana, que nem meu filho diz. Pai, tem uma bunda vegana porque não tem carne. Mas o fato é que quando tu fala sobre cirurgias estéticas em pessoas mais novas, tu vai dizer assim, otoplastia, às vezes a rinoplastia ou a prótese de mama. Então, assim, existe... Abdominoplastia. A Mari fez abdominoplastia com 29 anos. Então. Porque ela tem uma genética de uma flacidez extrema. Ela tem uma muito flacidez muito acentuada. Ela fez mastopexia, mais prótese de mama aos 29 anos. Mas é o que a gente está falando. Então, já que a gente está tocando nesse assunto, por que isso gera um impacto? Por que... E sabe por quê? Essa porque informação... essa doutrinação não vai existir mais. Porque se depender de mim, eu vou falar. Então, assim, se tem indicação, por que não? Sim. Vamos supor, uma mulher jovem, sempre foi cheinha, cresceu e tal, com 20 anos, obesa, fez uma cirurgia bariátrica e o rosto dela caiu e depois, com 24 anos, ela quer fazer um lifting. Não pode? Por que não? Ela não pode fazer uma... Pode, procure um bom profissional. Aí, sabe onde vem? Vem aquele pensamento assim, às vezes, fala assim, mas você vai fazer um lifting aos 35, vamos dizer assim? E quando você tiver 50 anos, o que você vai fazer? Eu respondo, reza pra gente estar vivo. Até lá, e se tiver te incomodando e for uma prioridade para ti, você faz outro. Não, mas o que eles fazem? Não é muito nova para fazer lifting. Só pode fazer Vamos preencher. Mas é isso. Não, é isso. Só pode fazer um na vida. Esses dias eu atendi uma mulher, ela fez um lifting com o médico, ele refez depois de um ano, porque não tinha gostado, não tinha ficado legal. Aí depois, ela nos procurou, e nós fizemos o terceiro lifting dela em 3 anos. É muito atípico. Arrumamos. É muito atípico. É atípico. Isso é fora da curva. Pode ser feito? Pode. Entendeu? Tem gente que faz abdominoplastia e depois de um tempo tem que fazer de novo. Pode acontecer. É muito atípico. Eu fiz meu lifting 2 anos e meio atrás
E daqui a 5 anos, 8 anos, 10 anos, se for uma prioridade para mim e me incomodar, exato. eu vou fazer de novo. Mas a palavra é a prioridade. O problema é meu. Mas o que acontece é que essas pessoas, muitas vezes, quando elas chegam atrás de soluções, se elas esbarram com profissionais que, vamos lá, talvez não tenham a melhor formação, não tenham a melhor informação ou não tenham a melhor intenção, eles acabam conduzindo o paciente para o outro caminho, onde ele, às vezes, guiado pela própria ignorância, acaba tomando péssimas decisões. Sim, e acaba se 30 frustrando. anos, e aí tu fica fazendo uma tonelada de pacote de Ultraformer. Não, a mesada, Exato. Ultraformer. Exato. Tem um equipamento que eles lançaram agora, cara, chama Volnilmer. Sabe quanto custa a sessão daquele equipamento? R$12 mil. Vamos comprar uma máquina disso aí. Nossa. Cara, eu não E o tinha legal pensado nisso. E ele tem um consumível. Você Sabe como é que funciona esse negócio de consumível? Eu penso em ser empresário. Eu sou meio burro pra ser empresário. Eu sou mais pra ser peão. Assim. Eu sou cirurgião sabe como é que funciona? Sabe como é que funciona esse negócio de consumível? Tamo junto. Sabe como é que funciona esse negócio de consumível? É igual existe aquela máquina que chama Morpheus. Gente, posso falar palavrão? Não. Não. Não adianta nada. Aí o que acontece? Aí a empresa Não, é só pra uma deixar rádio. claro, né? Tem Morpheus aqui na clínica, né? Tem, A gente tem. já comprou o Morpheus, tem. né? Pra não dizer que. Eu dou de eles falam que presente. eles Quando os não outros têm. pedem, a gente dá de presente. É. Aí a empresa lança agora o Morpheus Turbo. Eles lançaram o turbo? Morpheus Turbo. Não, isso não existe. Tem. Não pode. Tem. Pesquisa. É um novo Morpheus. Daí, ao invés de 40 agulhas, O vem que com era 50. bom ficou melhor ainda. Não Gente, pode. não melhorava nada, continua. A mesma radiofrequência fracionada que lançaram há muitos anos atrás, que é a agulhinha que penetra, emite. Que já existia. Mas nada. Se você já fez, se você é profissional e tem, com certeza você vai chinelear a gente aqui. Mas se você é paciente, todos os pacientes que fizeram, todos sabem que não adianta. Aí tu pega, né, vamos lá. Morpheus Turbo? Sim. E aí ele bota aqui, Qual varia entre 5 e 10 mil reais por área e sessão. Aham. E você tem que trocar o quê? Você tem que seguir vendendo consumível, que é pistolinha, Exato. que não sei o quê. Exato. Cerinha, que é Ah, de ouro. gente, e me tudo. poupe. Exato. É que, na Tem lá verdade, caixas Sabe o que e eu tô com caixas lá saudade? Sabe o que é que eu tô com saudade? Da estética raiz, vamos dizer. Corta quando tem que cortar, prende quando tiver e trata a pele. Tem aquelas esteticistas, as esteticistas de antigamente eram boas pra caramba. E tem muitas boas hoje em dia, que fazem tratamentos maravilhosos. Sim. Vai lá, faz o peeling dela, faz os equipamentos dela e tá tudo bem. É que muitas vezes acaba esbarrando com uma necessidade que as pessoas mais vaidosas tendem a procurar É mais barato sempre até. fazer mais processos. Sempre parece que tem que estar fazendo alguma coisa. E parece Isso que saiu é uma uma maneira coisa de nova, tá- aquilo é melhor. Mas é porque daí tu começa a ver isso veiculado, é isso que o Cá falou antes. Isso começa a ser... A starta começa veiculado a imagem de pessoas importantes, vamos dizer assim, importantes. Não é bem importantes, ou talvez relevantes para um cenário de mídia. Lembra Então- das Kardashian? Então, fazendo exato, eu queria dizer assim, não que o Kardashian seja uma pessoa... Mas é que é um ícone de mídia. Mas é um ícone Estamos de usando o mídia. ícone. É E mesmo- ela se Elas expôs, a fazem gente pode usar o nome. criolipólise, Também meu amigo. Eu tava vendo um dia o negócio delas fazendo criolipólise. Então, Uma empresa que chama Cool Sculpting, tá? É assim, gente. Uma vez eu queria... Não é mentira, não, é verdade. Você lembra que eles queriam me dar um equipamento Sim, desse? sim. Eu não aceitei, eles queriam me dar, Sim, pra sim. eu ter na minha clínica. Eu falei, não vou ter. mas Nem é de porque- graça. É que começa assim. Porque você tem que o quê? Comprar um chip. Porque existe a criolipólise normal, que é Tá. a mesma coisa, faz nada, tudo igual. Que aí você enfia um chip que você compra da empresa, sabia disso? não sabia que tinha sido chip. É assim, ó. Custa cada chip para a máquina funcionar, para ligar, na época custava uns 3 mil reais. Aí você colocava o chip, aí a máquina funcionava. É tipo a moedinha, Ah, tá, mas daí só funciona um chip por vez. era o consumível da máquina. Um chip. Olha a malandragem, entendeu? E aí tinha pessoas que compravam isso. Isso, tudo bem, quer fazer? Faz. Ah, mas esqueci. Acho que é Rox Anderson, não sei, de Harvard, que descobriu que os picolé, quem chupava esquimó, muito picolé ficava com covinha, e os esquimó Não era pode tudo ser, magro. não pode É ser. verdade. Aí Aí que ele pega frio e aí estudou, congela. e aí congela, aí fizeram.
Gente, se fosse assim, eu vou sair correndo pelado aqui em Caxias do Sul. Tava em Gramado esse Tá final de todo semana. magro. Tava 2 graus. Chega em Nova Petrópolis, já tá assim, ó. Recolhe o homem inteiro. Magrinho, Ontem vou que sair tava correndo 4 pelado em graus Gramado. da manhã. Até o testículo chega a subir. Vira as amígdalas aqui, né? Mas olha só. Mas nós estamos falando de lift. Não, nós tá? estamos, mas é que Chega, o papo, chega, porque o não, negócio mas é começa que a me esquentar não é, aqui. cara, mas é que realmente, mas é que a mudança de cenário que a gente está vendo agora faz muita menção a esse tipo de percepção que os pacientes têm em relação ao que está acontecendo. Na verdade, vamos lá, a gente estava Antes falando... disso, eu quero que você explique para as pessoas, vai, você, que você explica isso bem bom. Vocês dois, Vivian tem mestrado, doutorado. Eu não tenho nada. Fala 5 muito línguas, letrado, fluente. Duolingo tá em dia. Domingo em dia. Isso. Desafio. Explica para mim como é que Já tô é que ensinando funciona um estudo científico. Como é que é? Olha que legal isso aqui, gente, para vocês poderem entender. Tu é doutor, Tá? eu vou te Como é cumprimentar. que funciona o estudo científico, Vivian? Como é que funciona? Porque todo mundo adora Olha só, encher a olha Estudo só. de corte, Olha só. ensaio Não, clínico, pois é, randomizado, vamos lá. Coisas duplo boas. cego, Vamos lá. triplo Tem coisas cego. boas. Olha só para as pessoas entenderem, existem níveis de evidências dentro do estudo científico. Isso. E eles vão de A a E, tá? Estou enganado? Não. Não, tá corretíssimo. Então, assim, esses níveis de evidências, eles falam sobre quando a prova que é obtida naquele estudo tem um impacto muito forte, a evidência é muito forte, e isso é norteado por tipos de estudos específicos para isso. Então, assim, gente, a gente não vai falar sobre todos eles, porque isso é uma chatice para quem não gosta, e é um tanto complexo, mas o fato é que a intenção maior de um cientista é provar se a teoria que ele quer trazer, ou melhor, se a evidência que ele quer questionar naquele estudo está certa. Ele cria uma refutada. hipótese e Uma ele vai hipótese, testar perdão. essa hipótese. E se a hipótese se confirma ou não. Então ele pensa em alguma coisa e ele diz, será que funciona para diminuir a dor? Então, assim, existem vários tipos de estudos para nortear uma hipótese, para ver se essa hipótese está verdadeira ou não. E quanto mais próximo do A, mais quer dizer que o estudo é muito mais bem consolidado, encorpado, e ele tem uma relevância científica importante. Só que eles são bem difíceis de fazer. Eles são estudos mais complexos. Então, assim, só que por trás do estudo científico, existe sim um cientista, vamos dizer assim, bem intencionado, com certeza. Mas ou mal intencionado. Não, bem intencionado. Não, mas olha só, nós estamos, nós estamos no mundo ideal das perfeições da natureza. Lembram da história da vitamina C nos anos 60, então, pois anos 70? Tinha que tomar vitamina C. Pois foi um mas comprado. Se você tivesse dor de cabeça e eu falasse pra ti, Vivian, dipirona cura dor, faz parar de doer a cabeça. Você tem enxaqueca. Cara, não funciona. Uma coisa é a comprovação do medicamento para isso, outra coisa é a comprovação que a gente tem. Se eu indicasse dipirona para todo mundo e todo mundo viesse aqui e falasse comigo assim, não para de doer. A cada 20 pacientes que sentassem, eu indicasse dipirona para todo mundo para dor de cabeça e 19 falasse assim comigo, minha cabeça não para de doer. Por que você, o animal, continua indicando a dipirona para o seu paciente para dor de cabeça? Talvez ele esteja... Será que eu estou errado? Entendeu? Então tem muitas coisas. É que daí nisso, Carmelo... Muitos estudos eles são apenas observacionais e você compara resultado, não é um teste absoluto. É igual aquela história da aranha. Já contei a história da aranha, da pesquisa aquela da aranha? Sim. Qual que é? Que o cara pegou a aranha, arrancou uma pata e disse, depois de arrancar uma pata, a aranha fica manca. Arranca 2 patas, ela fica com dificuldade de caminhar. Aí ele foi arrancando, sobrou só uma, a aranha velha assim, se empurrando com uma só. Na última pata, ela tem muita dificuldade. Aí quando arranca uma pata, ele me dizia, caminha aranha. Ele tinha arrancado todas as patas. Conclusão, quando a gente arranca a última pata, a aranha fica surda. Então assim, a conclusão são bizarras. É um balão e pode acontecer. E às vezes, vamos lá, o que eu estava falando sobre o cientista, mas é que o fato é que às vezes, gente, o que acontece nesse mundo é que muitos estudos, uma boa parte, não vou dizer uma boa parte, mas muitos estudos, né, são patrocinados por um laboratório. Seja isso por é fato. For. Então, assim, o laboratório, quando a gente fala de viés, algumas pessoas devem ter escutado por aí sobre viés, quer dizer que, tipo assim, tem alguma coisa que interfere
na constatação dessa problemática. E isso pode estar por trás um viés de interesses. E aí, quando tem um viés de interesses, significa que alguém modulou o resultado disso para chegar naquela conclusão. O que eu vejo muito acontecer hoje, e principalmente na área da nutrologia, por exemplo, é das pessoas discutindo muito sobre evidência científica. O que tu está falando não tem evidência, olha aqui a evidência. Esses dias eu vi muitos profissionais que trabalham com harmonização facial que eles ficam isso aparece eventualmente, eu não fico procurando isso porque eu não quero perder meu tempo. Tem mais o que fazer. Mas ver essas pessoas discutindo evidência científica soa como uma piada, porque aí é tentando reforçar a própria narrativa através de estudos que tu não sabe qual é que é a real importância e evidência que eles têm. E aí nisso soa como... Aí entra aquela velha história do Harvard Medical Specialists. Esse é então, ótimo. quando entra sobre pessoas que usam da ciência para poder fortificar e blindar o próprio discurso, muito cuidado. Tu sabe que tu pode ir a Harvard, ficar um sábado e um domingo, tu fazer um curso. Não, tem gente que faz online também, bota ali. É um diploma de Harvard. Então, assim, comecem a pesquisar as coisas que vocês vão atrás por uma parte bem simples do Instagram, por exemplo, de vocês, que se chama a bio. A bio de cada pessoa que tu vai pesquisar tem ali algumas pistas, muitas vezes, não estou dizendo que são todos, pelo amor de Deus, mas alguns que acabam sendo os embusteiros, no meu ponto de vista, do jogo. E aí pode ser que tu te dê mal nas conclusões que tu vai tirar acerca dos resultados. Um monte de especializações e Cara, é muito e outra, às vezes é jogo de palavras, entendeu? Claro. Existe um jogo de palavras que tu vê ali, é a pessoa lê rápido, aquela coisa, às vezes uma palavra escrita com 5 letras-chave, 3 letras-chave, tu consegue decifrar qual que é. E às vezes a pessoa passa o olho ali, então e ela já subentende aquilo. Então isso é bem importante que se pesquise, porque, vamos lá, a gente está aqui tentando fazer vocês criarem senso crítico. A gente estava falando antes sobre a questão desse boom que está tendo sobre o lifting facial. E aí, se tu for analisar, a gente falou antes sobre o Morpheus e a gente falou sobre ao fato de ter por trás o lançamento de uma nova tecnologia alguém influente, né? Se vocês forem pegar os liftings faciais que a gente está vendo nos últimos 2 anos, eles estouram com pessoas bem influentes. Tu vê lá o Brad Pitt, uau. Tu vê lá Demi Moore, uau. Então, por que será? Porque, então, tu entende que o movimento... Será que é porque virou moda? E aí ele está querendo fazer uma moda? Ou será porque ele viu que tudo que ele fazia anteriormente nada resolvia? Mas aí, exatamente. Então, assim, é porque do lado das fotos de algumas pessoas, por exemplo, a Demi Moore, tu vê ela passou por uma investida de harmonização e que resultou no que ela estava antes da cirurgia. E depois da cirurgia, ela teve... As pessoas parecem que... clareou a imagem dela. Sim. Outras pessoas que tu viu que passaram por esse processo de desconstrução do conceito da harmonização, nossa, isso é naturalidade, eu quero isso. E as pessoas começaram a ir atrás disso. Então, assim, isso também é reforçado por pessoas famosas? Também. Sim. Mas acontece que o resultado palpável é muito mais expressivo do que tu via com outras pessoas que era um simples jogo de luz, entendeu? Era um simples jogo... Deitava, faz o antes e o depois ela deitada com a luz na cara dela. Olha o que é o Arabian Face. A Arabian Face, pelo amor de Deus. Viu só isso aí, cara? Eu achei que era meme, mas tu fato. Tu consegue igual entender... aquele touch clinic. Touché. Meu Deus do céu. Tu consegue entender o que é... Tu quer um exemplo? A gente vai entrar nessa seara também. Outra coisa, porque daí sempre se aproveitam. Isso é muito falado sobre... bioestimulador, fio e preenchedor. Aí o facelifting é o que tu vê mais na internet. Pode pesquisar aí. Tailândia, Vietnã, países da Ásia, onde tu vê aqueles pacientes fazendo aquelas cirurgias bizarras, e os caras botando a cara para vulgarizando o processo. Para quê? Para chamar atenção. Então, tu consegue entender, a gente consegue chegar numa conclusão aqui, pelo menos eu imagino que sim, de que se pega um procedimento tão interessante como o lifting facial e tu consegue vulgarizar pela mídia, né? Mas vocês também faziam isso com fenol, né?
Não, mas olha só. Mas olha só. O fenol era máscara, gente. Não Todo tem mundo como achava tu que não era chamar- pele. Não era a máscara. pele, Mas não pessoa tem como não caindo chamar ali, a né? atenção pela pele, porque é um processo de retirada e isso chama atenção porque por trás disso tá lá o resultado de um processo Sim. que tem... Tá E ali. que não doía, que era Então. 12 dias e ficava sensacional e que era disso. Mas deixa eu explicar para todo mundo aqui, ó. O negócio é o seguinte. Antes, vou fazer para vocês aqui, antes da gente entrar nesse tema lifting, nós vamos falar de lifting endoscópico, o outro, e tem umas coisas interessantes para a gente falar. É uma matemática, gente, simples. Vamos lá. Tabuada. Tema do dia. Vamos. Gordura localizada. Tenho gordura localizada, não tenho sobra de pele. Joãozinho, o que tem que fazer? Lipoaspiração. Tenho sobra de pele e não tenho gordura localizada, Pedrinho. Desculpa, Eu tenho tava sobra de pele e sobra não de tenho pele. gordura? Abdominoplastia. Então tá, Pedrinho e Joãozinho. Eu tenho gordura localizada, mas sobra de pele, o que eu tenho que fazer? Respondam para mim, por favor, os dois. Uma lipoaspiração e uma tecnologia de Não, retração. lipoabdominoplastia. Depende. Se tiver, tô falando se tiver Porque na tua sobra cabeça de tem uma pele. coisa- Se sobra tiver aí, sobra ó. de pele, muita sobra. Se tiver sobra de pele, não adianta, gente. Tecnologia também não resolve. Tecnologia resolve quando existe pouca sobra de pele e a pele é um pouquinho. Existem umas características. Então tá. Que é o que a gente faz. A gente faz Vamos ali, lá. às vezes tira um E a pedacinho de pele. mama? E a mama? Tenho mama pequena, Joãozinho. E não tenho sobra de pele, que eu quero ter um seio maior. O que eu tenho que fazer? Botar uma prótese? Uma prótese. Tenho sobra de pele na mama. Tem que fazer o quê? Retirar a pele da mão. Mastopexia. E no rosto? Por que no rosto é diferente do corpo? Ah, é porque tem um esmaço. Gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Não faz com a gente, não. Procure outro De fato, é profissional. especial demais essa estrutura chamada esmaço. É muito mas especial. não é Uh-uh. aquela coisa assim, todo mundo quer tratar ele. Mas as maneiras como ele tem de tratar são praticamente estão- idênticas como o do corpo. A parte mais importante do lifting facial se resume a isso aqui, ó. É SMAS. O SMAS é uma, como o Jorge sempre fala, né? É uma rede de pesca recheada de gordura que fica em cima do músculo facial. Isso aí. É ele que desce. É ele que vai descendo e também a pele que vai crescendo. Já viu uma velhinha com o peitinho lá embaixo, assim, caidinho? Então, a pele afinou e cresceu. Se ela um dia quiser colocar ela no lugar, ela vai ter que cortar um pedacinho da pele. Um bom profissional vai esconder ela bem. Simples assim. Ah, mas eu não quero fazer cirurgia. Fique com o seio do jeito que você tá. Entendeu? Ah, eu tenho gordura. Eu tenho que... Não tem jeito. E vocês estão descobrindo, sabe onde? No rosto de vocês. Porque depois de muitos anos a gente falando, antes a gente era taxado como louco, hoje a gente é os loucos bons de serviço. Pelo menos aí a gente é. Isso aí eu posso falar que a gente é. Bom de serviço. É verdade, é Louco, verdade. bom Então, de serviço. mas a gente E assim, fala a verdade mesmo. E outra coisa, né, cara? E aí vai vir as armadilhas do lifting, que eu vou explicar para vocês hoje. E outra, e, Tá? tem um outro fator que tu estava fazendo uma comparação muito boa assim entre o corpo e o rosto, diferente, a não ser que tu seja da cultura islâmica, que tu use algo que tape o teu rosto, né, uma burca. O rosto tu não esconde, diferente dos estigmas que podem ficar Exato. de uma cirurgia de corpo, por exemplo. Ficou ruim, bota uma camisa. Exato. Aí depois eu arrumo mais para frente. Exato. E a cara? Exato. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, as pessoas elas estão... tudo que é mais fácil e principalmente para o brasileiro, o jeitinho brasileiro, é uma delícia, né? Essa saidinha mais fácil. E não resolve, gente. Igual, a gente fala muito de lifting endoscópico. Num mês, nós fazemos mais de 50 liftings faciais. É realizado um lifting em Caxias e um em São Paulo todos os dias, de segunda a sábado, tá? E lifting endoscópico, a gente faz um a cada 2 meses, mais ou menos, em malar. Olha a quantidade. São raríssimos casos. Por isso que a gente fala pouco dele. Não adianta. Existem aquelas outras técnicas que faz os cortezinhos aqui, tem uma outra aqui.
Você já se ferrou uma vez nos bioestimuladores. Você já se ferrou 2 vezes com os equipamentos. Milagroso. Agora tu vai se ferrar de novo. Hoje eu estava com uma paciente que eu atendi, que eu tinha avaliado ela ano passado, em dezembro. Ela veio hoje, que ela pediu um retorno da consulta, ela veio. Ela fez uma avaliação comigo em outubro. Aí ela não fez o lift. Ela achou um profissional que fazia um mini lift. Aí, ó, esse é bom. Eu tenho vídeo. Eu tenho vídeo. Esse é fera. Ela só ganhou uma cicatriz feia. Foi hoje à tarde. Se for mentira, por favor, pode me ligar ela e me detonar aqui mentira. Eu pedi a ela, falei assim, deixa eu filmar, só para mostrar. E aqui eu tenho o resultado final da cirurgia dela. Tá aqui, não, ela me deixou postar. Ah, tá. Ela não deixou, eu não vou mostrar o rosto dela. Liga o carro ali. O resultado ficou mesma coisa, porque ela queria assim, olha aqui o resultado do pescoço, ó. Tá aí. Quanto tempo fazia do procedimento? 3 meses. E da mesma forma, isso vai acontecer, eu já vou avisando para os outros, com o lifting facial. E essas informações que o Vivian, ele sabe mais de corporal. O que acontece? Muitas pessoas hoje, elas procuram o procedimento. Eu já vi paciente chegar para mim e falar assim, eu quero fazer, eu estou procurando a técnica FUE de transplante capilar. Meu bem, qualquer um faz. Sacudir uma árvore, cai de 50 médicos que vai fazer transplante FUE. Não é a técnica FUE que é boa, é o profissional que executa bem a técnica FUE. Então, só para vocês poderem entender, e eu fazer um resumão para vocês antes do Jorge entrar dentro da parte dele ali, olha só, nós temos a Júlia aqui. Então, nós temos a pele. Aqui, debaixo da pele, nós temos o SMAS. Um lifting facial é feito o quê? É feito um descolamento dessa área e fica o SMAS aqui. Antigamente, pegava e dava os pontinhos aqui, que chama aplicatura de SMAS, colocava a pele aqui debaixo, em cima, e retirava somente a sobra de pele. Deu, acabou o lifting facial. Pronto. Só que descobriram, sabe quem que foi que fez a primeira técnica do Deep Plane? Sim. Quem foi? Seu Sam Hamra. Isso aí. Então, o seu Sam Hamra, ele viu que o SMAS está cheio está preso por ligamentos. Só que debaixo desses ligamentos aqui tem umas coisinhas que é da espessura de um fio de cabelo, que são o quê? As terminações nervosas também, que tem que tomar muito cuidado para fazer um Deep Plane. E aí tem que acessar dentro do Deep Plane. O que eu tenho visto, Jorge? Sabe o que eu tenho visto? Porque quando a gente faz um Deep Plane, nós fazemos lifting aqui há mais de 10 anos. E o Deep Plane deve ter uns 5 anos, 6 anos mais ou menos que a gente faz. Sim. Tá? O Deep Plane, a curva de aprendizado de um Deep Plane é muito lenta. É bem lenta. Eu te falo assim, eu sempre falava que o quê? Se eu te pegar e te ensinar a fazer fenol, você vem aqui, aprende, depois de 1 mês você já é faixa preta. Tanto que tu pode saber fazer o quê? Cabelo e fenol das pessoas. Foi o que a imbecil fez e matou o cara. Entendeu? Assim mesmo. Que fez o... eu não vou ficar segurando palavra pra gente ignorante. Vai cagar. Não, e tá solta, né, eu acho. Cagar. Então, que acontece aqui? Mas fazer um Deep Plane. O Deep Plane tá aqui. E aí, o que acontece aqui? Hoje, muitos profissionais, Jorge, é bem interessante isso aqui, tô escutando, que eu vejo muita coisa, eles fazem, quando faz o descolamento do SMAS, ele tem que ficar bem Quanto mais solto, presume-se que mais... melhor o reposicionamento. Exato. Tanto eu vou fazer, sabe o quê? Um Deep Plane. Eu venho, entro, descolo só um pouquinho e puxo um pouquinho. Eles estão fazendo mais ou menos uma aplicatura de SMAS
falando que é um deep plane, mas acessando isso a gente vê direto. Eu vejo direto isso aí. A gente vê direto isso, porque eles não soltam na cirurgia. Uhum. O paciente que vem por uma reoperação ou que vem porque fez um lifting há tanto tempo, enfim, que está buscando uma recirurgia, vamos dizer assim. Porque um resultado de um deep plane bem realizado a gente consegue para ver. 10, 15 anos. Isso obviamente, aquela coisa, cada um é cada um, isso depende da individualidade de cada pessoa. E velocidade de envelhecimento é uma coisa muito individual, tanto que alguns vão procurar a gente com 30 e pouquinhos, outros vão procurar a gente com 60. Sabe o que você faz? Né? Pega assim, o Instagram de quem está falando de lifting, vê lá quanto tempo que ele está falando de lifting. Entendeu? Você vai ver, rapidinho. A maioria tem alguns profissionais muito bons no Brasil em lifting deep plane. Tem muita gente boa aí. Muita gente boa. E o interessante é que tu consegue ver... Tem muita gente que está lutando para ser bom. Claro. E tudo a bem, corrida é essa tem que mesmo. Começar. Exato. Mas então, saiba diferenciar um lifting. Primeiro lugar, tudo que é mini, gente, fique esperto. E é uma oportunidade que eu vi de outras áreas. Microlifting, nós já passamos dessa. De outras áreas, porque teve um imbecil, uma vez, que ele inventou, que foi um cirurgião plástico dos Estados Unidos, que ele inventou uma técnica que colocava um fio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e amarrava e puxava a cara da pessoa, ela ficava, chama lifting temporal. Esse imbecil, ele replicou, não, tem que falar, porque da onde que tá isso aí? Esse imbecil, ele replicou esse negócio, que isso foi redistribuído pro Brasil inteiro. Em outras áreas. Dá um nó aqui. Ele laça a estrutura aqui. E aquilo que tiver levemente frouxo assim, sobe, mas não sobe. Sabe que é um fio inabsorvível. De nylon. Não, daí fica aquilo lá. De algodão, fio de algodão forte. Ele faz assim, ó. Faz um furo aqui, entra com a agulha aqui. É o lifting temporal. Aqui na têmpora. Entra com a agulha aqui, sai aqui. Aí ele entra pelo mesmo buraco, sai aqui. Aí ele entra pelo mesmo buraco, ele sai aqui. Aí ele entra pelo mesmo buraco, sai aqui. É um procedimento de 10 minutos. Ele faz anestesia local. Cara, eles pegam isso aqui e puxam o rosto. Eu já vi vídeo dos outros fazendo assim, ó como é que sobe o rosto, ó. Aí você vê o paciente fazendo assim. Não, e o paciente passa por uma dor. Dói. Eu atendi um paciente assim semana passada em São Paulo, ela disse, Jorge, eu fiz isso. Foi a pior coisa da minha vida, porque isso devia ser proibido. Então, assim, devia ser proibido. É uma coisa de imbecil replicando isso. Isso fala. Tem que chamar de imbecil mesmo. Fala de novo. Quem faz isso de lifting temporal é um imbecil. Isso, eu gostei. Entendeu? Pelo amor de Deus, Vivian. Como é que eu vou passar em um cirurgião plástico nos Estados Unidos? Ele é brasileiro. Vou procurar um replicando vídeo. Isso, ensinando os outros para quê? Business. Ganhar dinheiro. Entendeu? Ensinando várias outras áreas a fazer um negócio desse. Isso é maldade. Ao tempo que... Às vezes pode ser minutos, porque a paciente pode... Se isso for mal... Vamos lá. É que é difícil tu falar sobre mal execução de um processo, né? Existem vários caras que estudam bem forte isso, anatomicamente falando, mas é muito difícil a execução e a promessa da execução disso. E são efeitos Cinderelas, assim, onde os pacientes acabam passando por uma frustração muito grande e experiências ruins. E depois eles vão lá e preenchem um pouquinho, porque o resultado que dá é do preenchedor. E é onde eles mascaram um pouquinho o resultado do paciente. Esses tempos, cara, teve uma paciente que ele fez um fio de laçar a estrutura, chama zigomático, esse osso que a gente tem aqui, e ele laçou a paciente e a paciente ficou com aqueles grooves bem fortes aqui. E aí, o que ele fez? Para não soltar o fio, ele pegou e ele preencheu tudo abaixo para deixar nivelado aonde estava o cucuruto no rosto da paciente. Você fez a cirurgia dela? Fiz a cirurgia dela, tinha um pool, assim, uma piscina de preenchedor logo abaixo, e aí eu entendi o que ele tentou fazer para pelo menos acalmar a queixa da paciente. E aí, obviamente, que a paciente nesse meio tempo com dor, desconfortável, desacreditada. Então, assim, tu percebe como isso acaba desgastando a energia das pessoas. Óbvio, né? Vamos lá. Tudo isso pela escolha das próprias pessoas.
Então, assim, o livre mercado, ele fala sobre as pessoas escolherem sobre isso. De fazer um lift, meu bem, você não tem aí condição naquela... de ir pro Beto Carreiro, você não vai agora. Trabalha, mas nem todo mundo tem essa lucidez. Não, mas nem que tá. Mas porque às vezes a pessoa assim, até onde eu posso ir? Tu vai lá, tu vai comprar uma calça jeans. Tu pode comprar uma calça jeans de grife, uma outra, e tu tem uma ideia. Tá, mas sempre vai ser uma calça jeans. Até ali tudo bem. Sabe o que eu acho, Mas na cirurgia, às vezes a pessoa não tem isso. Sinceramente... mas eu tenho técnicas diferentes, a pessoa não atinge esse nível, sinceramente, sabe? eu sempre falo para as pessoas... Ela só tem um sonho, né? Exato, mas é isso. Eu sempre falo para as pessoas que elas, quando elas querem realizar esse sonho, tem pessoas que vêm seco sobre a procura de uma cirurgia. E tem pessoas que têm que fazer um caminho, assim, quase como se fosse uma odisseia para poder chegar na conclusão de que a cirurgia é realmente a melhor opção dela. Para que ela entenda que é o que ela precisa? Olha só, exato. É difícil tu fazer uma pessoa que não está preparada para escutar certas informações. Não estou dizendo que isso é algo mágico que se faz. Mas é que cada um... Claro, mas é porque as pessoas hoje se informam muito sobre isso. E elas acabam conversando uma com as outras. Mas o fato é que eu acredito muito que cada paciente tem a própria... aventura, o próprio caminho para seguir até a chegada das conclusões, por mais óbvias que elas sejam. E às vezes ela não está preparada para a cicatriz, para a cirurgia, e aí pode ser um desastre. Não é o momento pode ser um dela. Desastre. Mas o fato é que aqui a gente se discute muito sobre a questão de desinformar informando. É tipo assim, eu chegar na procura de um profissional que pode ajudar alguém através de alguma coisa, entende da dor que aquele paciente está passando e usa disso para vender procedimentos, para fazer o paciente gastar o seu dinheiro, para fazer o paciente se frustrar diante de promessas que não existem. E depois... Eu advogo muito mais contra esses caras do que qualquer outro tipo de profissional. Sabe o que fazem? Então, passeata domingo, levantando cartaz, fora Lula, fora Bolsonaro. Não tô falando de nenhum dos dois, falando mal de política. Quem é você pra você falar mal de político? Mas é porque daí eu acredito naquilo que eu acredito, né? Eu atendi ontem, eu atendi uma paciente que veio pra ver se eu resolvi umas bolinhas que ela tinha no abdômen. E disse, mas o que aconteceu? Não, porque eu fiz... vou falar o nome, assim, porque não é o produto em si, né? Eleva. De novo. Ela fez Sculptra. Ela fez Sculptra ou Eleva? Fez Sculptra. Nossa. E que tem toda aquela coisa, tem que saber diluir, tem que saber aplicar. A culpa é sua, porque você não massageou. Fez no abdômen... Não, entendeu? Eles usam assim, disso, né? Volta, antes de tudo. Cara, só de olhar... Quando eu olhei, eu disse, isso aqui é uma paciente para uma abdominoplastia reversa. Como é que pode um profissional chegar para ela e achar que uma ampola de bioestimulador vai tirar aquela flacidez? Vai encolher, sério, vai deixar cara, firme. Assim, tinha uns 3 dedos de voltinha na barriga, mais os granulomas. Cara, isso é uma enganação, porque alguém em sã consciência não pode dizer, olha só, minha querida, isso não é pra mim. Não, mas você eu já tem escutei, que cortar sabe essa o quê? pele. Não, mas eu não quero cortar, não aceito a cicatriz. Então vamos fazer um bioestimulador. Não, sabe qual Como que se é? isso fosse sabe resolver. Então tu diz, é? não tem plano B. Tem paciente que chega pra mim ainda defendendo o profissional assim, fala assim, o profissional foi até querido comigo, ele falou comigo que a indicação era uma abdominoplastia, mas que eu poderia tentar o bioestimulador. Cara, qualquer coisa que tenha indicação de abdominoplastia não tem mais indicação de nada. Acabou, exato. Ele sabe que não vai funcionar. Então, acabou. Vamos tentar. Então o pressuposto é esse. Se você gostar, a gente... Lá em São Paulo, a paciente chegou e me procurou, ela disse, mas então assim, mas eu não tô convencida de que eu tenho que fazer um corte. Me dá um plano B. Deixa eu procurar aqui o telefone de um outro médico, eu vou te dar. É o plano B. Porque eu não vou fazer outra coisa, não tem... e o Morpheus? Mas da onde que eu vou te fazer Morpheus? Isso aqui tá tudo mole. Não vai resgatar. Pede o dinheiro, faz assim, Eu tenho que pra ela, eu tenho a máquina do Morpheus aqui, mas eu não vou vender tratamento de Morpheus. Se você levantar meu rosto, eu vou pagar. Eu pago. Tá bom. E se não melhorar, você me devolve o dinheiro? Se não mudar nada? Mas não venha tentar me provar com fotinha mentirosa pra mim, não. Por que tu não fez o Morpheus quando tu te lembra que tu fazia aquele monte de pele que ele tinha? Se adiantasse, por que tu não fez Morpheus? O paciente, ele chega e faz assim, ó o médico, o profissional, faz assim, muitas vezes. Eu queria ver a flacidez, ele faz assim, deixa eu ver como é que tá. Tá flácido, hein? Tá flácido.
uma sessão de bioestimulador, ultrassom microfocado e 20 fio, passa ali, 30 mil reais, 40 mil, beleza, pronto. Aí depois, o cara ele tem o superpoder do toque. Volta daqui a 3 meses que volta o resultado. Aí volta você, aí ele volta e fala assim... Toca de novo. Toca bem. Nossa, você tá bem, hein? Você melhorou demais. Vai. Ó. Nossa. Ó, mudou? Aí, não melhorou. Quer ver? Cláudia, minha enfermeira, vem cá, Cláudia. Olha como é que ele ficou bem. A Cláudia entra e fala assim, ficou bem. E se você é paciente, eles pegam e botam a foto sua antes e depois. Muitos pacientes falaram assim, Carmelo, eu não sabia qual que era antes, qual que era depois. Tirando a foto que ele colocou com luz ou sem luz pra mim, tentando me enganar. É muita sacanagem. Só que hoje o povo não é mais bobo não, acabou. Não tem mais. Vocês não vão conseguir enganar por muito mais tempo. E tem muita gente revoltada na internet que não é nossa paciente postando vídeo. Eu cansei de ser enganada. Esses dias nós mostramos. Corpo e rosto é a mesma coisa, é uma matemática. Ou corta, ou preenche, ou trata a pele, faz botox e pronto. Acabou. Mas a lógica é exatamente essa. Porque os pilares são muito bem estabelecidos e eu acho que acontece que não, cara, o mercado... no rosto vocês ficam doidos e achar nessa área aqui que não vai resolver. Imagina eu na corporal. E sabe que no corporal também acontece contigo. Que já fizeram. Sabe qual é que é a diferença, Fera? A diferença é assustador, cara. Sabe, protocolo da corporal. Tem protocolo pra corporal, pra tu corrigir a flacidez. Eu fico com muita raiva. Tem gente agora que estão falando assim, sabe por que os médicos que fazem cirurgia não gostam disso? Sabe por quê? É porque melhora tanto o seu rosto que eles têm que... Já teve gente comentando nos posts. Que eles têm que melhorar tecnicamente a cirurgia deles, porque eles têm dificuldade em soltar o esmalte, porque deixa muito firme o rosto deles, eles não são bons. Basta, aí é uma desgraçada que não tem, enfim, aí não tem jeito, cara. A gente criou lá, jeito. Sabe o quê? Eu acho dentro de você, assiste lá o que acontece com o seu rosto. É verdade, tem uma por dentro de você, onde a gente coloca não só nossos vídeos, coloca de quem manda vídeo pra gente, muitas vezes a gente coloca lá. Mas o fato é que eu achei bem estranho essa arroba que vocês criaram. Isso é uma coisa que não... O que você achou? Eu achei bem estranho essa arroba que vocês criaram. Por dentro de você? Arroba por dentro de você. A capa é tu, né? Não foi uma boa ideia. A capa é tu. Não começa. Não começa que eu te tiro essa xícara na tua cara. Foi uma péssima ideia. Por dentro, cara, não sei como é que até agora não começaram os memes. Por dentro de você. Cara, mas por quê? Eu vou começar a te seguir por dentro de você. Segue, você vai gostar. Mas o fato é, gente, que assim, isso é uma realidade, de certa forma é uma verdade. Acontece que quem executa tem que sim se adaptar, porque a realidade do rosto das pessoas é cada vez mais aparecer pessoas estigmatizadas por isso, e muitas vezes os estigmas não são aparentes, a maioria é o rosto mais arredondado, a sensação do rosto mais pétreo, aquela ilusão de que o rosto está mais firme, mas o rosto está mais cheio, o meu rosto está em lua cheia. Então assim, todos esses argumentos que os próprios pacientes trazem, eles são vistos por consequências disso. Mas tu pensa só, Fer, tu ainda tem um território onde tu também tem algumas tecnologias muito legais, como o Safer, por exemplo, onde tu tem o advento do ultrassom para quebrar trabéculas lá dentro de uma lipoaspiração prévia. E aquela... Nossa, então é uma coisa que muda a cirurgia, então, pra mim. Gente, imagina o seguinte, imagina que tu tem um tecido mais altinho. Só pra deixar claro, mas eu não cobro pra usar o Safer. Ah, tá? Então... Não, mas eu vou fazer a tua lipo com Safer, mas aí é mais 5 mil. Não, é porque o aparelho é bom pra mim. Ele é bom e ele alivia. Então, faz uma cirurgia melhor. Quando o paciente usa um bioestímulo, o bioestímulo nada mais é do que uma estimulação de um tecido biológico a reagir a alguma coisa. E no caso do bioestímulo, ele reage ao ácido, seja lá de qual natureza ele for, ou a hidróxica, seja qual natureza ela for. Mas o fato é que a tua gordura, ela tem que ser retirada dali. Tu tem que ir lá, quebrar a trabécula do bioestimulador, aquela fibrose, aquele granuloma, e muitas vezes ele vai junto com o tecido gorduroso e tá tudo certo. Porque o teu objetivo é retirar aquela gordura. Agora eu, Carmelo... Não, e eu não tenho uma inervação que vai deixar o umbigo assim... Eu não posso... Cara, eu não posso me dar o direito de querer retirar mais do que onde eu deveria retirar
o SMAS daquele paciente. Eu não tenho como pegar aquele granuloma causado por um bioestímulo e diluir ele, porque ele não tem diluição. Ele já alterou a unidade morfológica daquela célula de uma maneira em que tudo que está em volta dele é doente. E muitas vezes o nervo que passa ali, que faz tu sorrir, que faz tu fazer o biquinho, que faz tu... Foi incorporado por essa célula errática, porque alguém foi lá machucar ela. Então, assim, eu não tenho como senão ter que encarar esse brocotoma e, vamos lá, é óbvio que a gente tem que melhorar tecnicamente para poder encarar essas aberrações, mas nem por isso dá aval para as pessoas fazerem o que fazem torto e a direito. E usarem dessa narrativa sobre o procedimento minimamente invasivo como uma verdade, e aí fazer esses truques de pega, esses truques de sensação, até mesmo o do artigo científico comprovado para advogar, né? Sobre o próprio argumento. Cirurgião. Porque ele é o cirurgião, Vocês ele só vai querer vender saber seu operar. Peixe. Sou sim, Você tá cirurgião tentando de rodar um músculo inteiro e fazer uma mama nova. Você tá afim de vender o seu peixe. Mas o que tem que cortar, tem que cortar. Exato. É só isso. Mas então aí a gente entra naquela que tu falou antes sobre a partir do momento que alguém tem alguma indicação cirúrgica, qualquer coisa que venha antes não vai resolver o teu problema. Né? Então isso a muito... gente pode tentar antes. Olha, então quanto é risco? Eu sou super honesto. Assina aqui. Eu sou super honesto. Só assina esse termo aqui. É a última tentativa antes de fazer um... Vamos lá? Vamos tentar? Valendo? Vou, Nilmer. Então, assim, é sobre isso. A gente acaba vendo muita brincadeira com esse jogo. Até, inclusive, que interessante. Essa semana a gente está em agosto. Essa semana saiu uma notícia de que o Ministério da Saúde do Reino Unido está revendo os protocolos de liberação sobre procedimentos estéticos envolvendo minimamente invasivos, como os preenchedores, Botox e Brazilian Butt Lift. Porque eles já foi banido na Flórida. Eles tiveram uma horda de complicações sérias nessas últimas 2 semanas. E óbito. Que eles, quando cair tudo isso, vocês vão lembrar da gente. Em lugar errado, coisa enfiada. Vocês vão lembrar da gente. Coisas que não sabem da natureza que são. Então, assim, vamos rememorar um pouquinho, gente. A gente passou isso no Brasil há 1 ano atrás com o fenol. E a Clínica Harmonia teve que pegar sua mala e cuia e ter que ir para outro país para poder... Mas você não ficou sabendo agora também? Você não ficou sabendo? Foi proibido isotretinoína no Brasil. Sabe o Roacutan? Roacutan? Foi proibido. Não é possível. Foi proibido. Eu tô com uma receita lá no carro, meu filho usa. Foi proibido. Coitadinho, a cara dele sabe por quê? Você acredita que uma influenciadora digital estava vendendo receita de Roacutan? E aí infelizmente. o cara tomou muito Roacutan e ele morreu? Mas claro, insuficiência hepática. Pois é. Se tomar muito paracetamol. Mas ela era influenciadora digital e aí a Anvisa proibiu agora. Você não ficou sabendo? Não sabia. Foi proibido. É mentira, né? Não sou absurdo isso? Não é absurdo? Só pode estar me enchendo, me zoando. É a mesma coisa. O isotretinoína, ele existe no Brasil. Agora, coitado, eu pensei, o guri vai ficar... Sabe que quantos anos que ele existe? Já vou marcar um fenol no Uruguai pro guri pra daqui 3 anos. Da mesma forma como tem muitas pessoas que se ele tivesse cicatriz de acne, um dos únicos tratamentos, na maioria dos casos, para resolver é fenol. E o fenol existe há 40 anos e por causa de uma influenciadora digital, tudo mudou. Por que será? Não sei. Não vou falar nada. Mistério. Tá? Mas vocês sabem que tem em outros países para fazer. Eu não vou falar onde, tá? Então, assim, nessas horas... Falar que tem no Uruguai. Quando tu... Tem. Quando tu muda a narrativa que é o que o Ká fez sobre outra coisa, isso soa mais absurdo, mas se tu pratica ela por um processo como, por exemplo, o fenol, isso acontece. Então, assim, vamos lá. Tem alguns países que já estão alertando sobre esse uso desmedido e esse descontrole sobre a vigilância acerca das pessoas e os executores desses processos, que são bons, uma boa parte são, mas não são feitos, não devem ser feitos como estão sendo feitos. Mas deve ter estudo científico. Aí joga o artigo na tela, porque eu sou cientista. Vocês são burros. Gente, pelo e amor vocês devem de Deus. estar morrendo de fome. Não, mas eles dizem, não, mas foi publicado. Gente, tu paga e tu publica. Qualquer lugar que tu quiser.
É verdade. Internacional. É verdade, Não, é verdade. Até aquele fio Mas é daquele... só entrar, já tem. Até aquele já fio tem até aqui isso. desse imbecil que isso. fez aqui, desculpa falar assim, aquele que fez, deve ter publicação dele. Ah, com certeza. Até ele deve com ter. certeza. Entendeu? Daquele fio lá. Top, né? Bah. Topzera. Olha banco só. de colágeno. Vamos seguir falando de banco de colágeno, pelo amor de Deus. Vamos. A poupança, vai ter que fazer a poupança de colágeno. Vamos falar de lifting. Muito Era bem. isso o tema, né? Era, mas o assunto porque ele tá tão em voga hoje que ele acaba enveredando e ele tá exatamente nessa divisão entre o que é mar e o que é rio. Isso gera muita discussão pública. Então, é por causa disso, é por causa que as coisas melhoraram. Tu sabe de que ano é feito o Deep Plane? Nem ideia. 1990. E hoje se fala de uma maneira do Deep Plane como se ele fosse inventado há 3 anos atrás. Acontece que a modificação técnica do negócio foi muito mais expressiva nesses últimos 10, 15 anos. E alguns caras realmente refinaram a técnica do Deep Plane e hoje se traz processos muito mais interessantes e se entendeu muito mais sobre como fazer essa cirurgia de uma maneira onde as recuperações muitas vezes parecem uma mágica. Para entender tecnicamente Deep Plane, então, tradicionalmente se passava por cima do SMAS. Tradicionalmente, Deep Plane, você vai por baixo dele. Tradicionalmente, essa cirurgia começou com Para quem não está sinais, entendendo, né? Assim, não. com sinais. O levantamento da face começou lá em 1900, onde um cara simplesmente pegava a pele e tirava a pele. Pegava a pele e tirava a pele. Levantava. Tudo começou ali. Ele só tirava a pele. Ele abria os pacientes e tirava a pele. Só que o que acontecia? O paciente, no ano seguinte, tava assim, cara, voltou tudo ao normal. E o cara, não, mas espera aí. Também, né? E aí, obviamente que isso foi sendo estudado mais a fundo e se percebeu, e hoje é uma coisa que a gente fala sempre para os nossos pacientes, que eles falam assim, nossa, vai tirar muita pele. Sim, às vezes sim. Mas a cirurgia de lifting facial é uma cirurgia que não é e nunca vai ser sobre a pele. A pele é uma consequência de uma boa execução de um lifting facial. Qual Tudo que tu levanta... mais importante do lifting, Jorge? O SMAS. Então, foi o que o Carmelo estava falando até agora. Então, se descobriu que o que faz o rosto cair não é, por mais que pareça ser, não é a pele. O que faz o rosto cair é uma estrutura que está abaixo, que é ou o SMAS ou é o platisma, que é esse músculo que tem aqui embaixo. Então, quando tu vê que fica com... Baixa um pouquinho o peixinho, querido. Tá precisando já, hein? Tá, eu já falei pra ele. Nós vamos fazer, hein? Quando tu baixa o pescoço e tu... Antes de você casar. Eu tenho medo da cicatriz. A região da região do platisma. Então, assim, esses são os indicativos. Então, vamos lá. O fato é que o que se refinou nos últimos anos é o fato dessa cirurgia ser executada e não ter aqueles estigmas que tinham nos anos 90. Das pessoas extremamente inchadas, das pessoas extremamente deformadas. Às vezes acontece do paciente inchar um pouquinho mais, tem um roxinho ali, um roxinho acolá, mas não é uma normativa, assim, mas não o é um resultado, passo a passo. ele é muito individual, cada rosto Completamente. fica bem. Antes era aquele estigma que todo mundo ficava, que é aí que a gente começou o programa falando disso, o meu medo é ficar com a cara igual a todo mundo. Mas exato, que é todo mundo que é o feito que do eu mesmo vi, jeito. que é o plastificado, e todo né? mundo não ficava assim. Isso, Inclusive, nós fizemos um vídeo que a gente chamava de plastificada há 5 anos atrás. isso aí. Há 5 anos atrás, que é com a Alcione de Belo Horizonte, que a gente estava mostrando. Inclusive, ela foi, eu acho que tinha várias fotos dela assim, meio que era atrás de um plástico, que era o vídeo. Isso. E que era 5, 6 anos atrás, mais ou menos. E a gente explicando sobre lifting facial, porque as pessoas tinham medo de fazer e ficar com a cara plastificada. A gente provava sabe que que não acontecia era muito, isso. cara? Acontecia muito que as incisões é aquela coisa. O fute passou por uma revolução que se chamou Fouet e as coisas ficaram mais execuíveis e aquela coisa. As pessoas começaram a ver que a experiência valia muito mais a pena do que a cicatriz longa atrás da nuca. O que se fazia muito no passado com o lifting facial eram aquelas cicatrizes que cortavam a cabeça de fora a fora. Então, os pacientes faziam o corte coronal, e o corte subia coronal aqui em cima e o cara descolava tudo e puxava tudo. E assim, puxava e muitas vezes puxava, muitos puxam e qualquer processo é assim, como se não se importasse a consequência que aquilo ia ter.
É tipo assim, vence Existe tudo. aqueles japoneses também que a gente já viu fazendo incisão para fora aqui. Então assim, ó, o que acontece hoje? Hoje, se tu vai procurar sobre o lifting facial, a gente vai entender que muito disso é pelo que chama atenção, né? A gente falou antes que o fenol chamava atenção pela máscara, mas olha só, vou mostrar para vocês aqui, o nosso marketing separou uns videozinhos para mostrar como é que isso aparece muitas vezes na rede, olha só. Volta ali, porque aquele ali primeiro é bem legal. O primeiro ali. Volta. Não, volta. Aí, ó. Olha ali. Tá entendendo? Então, olha só. E tem uma clínica de São Paulo, de um médico, que ele utiliza das ferramentas essas bizarras para mostrar. Você quer fazer um lifting facial assim? Ou assim? Não faça. Ou assim, fios de colágeno. Entendeu? Muito bem. Então, o que acontece? Aí ele mostra como se isso fosse uma coisa normal. Exato. Então, assim, isso que vocês estão vendo na tela de vocês aí é uma das maneiras que se tem de chamar a tua atenção. Então, muito bem. Isso muitas vezes não, na maioria das vezes passa do limite do que é um bom senso acerca da exposição das pessoas, dos procedimentos. E aí a gente passa uma fronteira que eu acho muito importante ter que se respeitar, que é a vulgarização dos processos. Quando isso acontece, não tem mais respeito com a cirurgia, não tem mais respeito com o paciente, e aí as coisas vão para o brejo e muitas vezes está lá uma cabeleireira fazendo um procedimento estético dentro do seu instituto. E então, com todo respeito às cabeleireiras. Não. E ela não era cabeleireira, era influenciadora digital. Era influenciadora? Eu não sei, nem influenciadora sei. digital. E de novo, não então, é, assim, não é o produto que é culpado, não é a coisa, não é o Sculptra que é culpado. Tem as suas indicações lá. Agora, quem inventa de usar no lugar errado, queima o produto. Exato. E se ela queima, inclusive, o procedimento. E aí, às vezes, ou a gente usa isso para prender a atenção das pessoas e vulgariza muitas coisas, ou para desqualificar processos que hoje são executados com uma maneira muito excelente por muitos caras por aí. Anos para poder fazer as pessoas perderem o medo do fenol, que a gente criou a página diária do meu fenol e mostrava que era normal, que não doía e tudo, e que aquilo... E aí um vídeo nosso estourou, aí viralizou, todo mundo queria fazer, e aí aconteceu e deu o que deu. Mas é que daí a gente entra nessa máxima que tu falou. Entrando também no do lifting. Mas é porque isso aconteceu com o fenol, porque ele era um procedimento onde a curva de aprendizado era extremamente curta. Não, mas hoje também eu tenho visto as muito rápido sair fazendo. As pessoas, para executar um procedimento com resultado no nível que o fenol trazia, era muito simples. E aquela coisa. Mas porque as pessoas vão ficando valentes, né? O mini lifting então, acho que é só pegar um cotonete e um vidro de fenol. Passou. Né? Só que acontecia Agora, isso. nem sabe o que é fenol. Só que acontecia nem isso. Aquela mulher, ela não sabia nem que era fenol. Só que no fenol deu no que deu. E o lifting facial, ele vai começar a entrar nessa também. Aquela técnicazinha que faz assim, dá um cortezinho aqui, então, puxa aqui, faz isso aqui. Gente, isso não adianta nada. Todo mundo tá atrás de uma promessa. Nada. É isso. É As nada. narrativas estão na mesa para as pessoas escolherem. Tem gente que escolhe comer uma comida bem feitinha, de bom gosto, equilibrada no gosto, no cheiro. E tem gente que escolhe comer um pote de merda. Sirva-se à vontade. Cada um tem uma colher no bolso para fazer o que quiser. Agora, vamos lá. Deixa eu te dizer. Eu tenho impressão, eu nunca comi. Mas se tu comer uma colherzinha de merda, eu acho que tu vai ficar com um bafinho meio estranho por um tempo. Então, assim, não adianta, cara. Não adianta. Isso vai ter consequências. E isso é muito importante, porque na hora que isso aparece na tua tela, tenha noção do que tu tá querendo realmente buscar. Olha só, o que estourou nessa onda toda e que a gente viu dar certo. Casos como isso aqui, ó. Bota na tela. Põe da tela. Entendeu? Então tu vê. Mas eu não gostei do rosto dela. O rosto dela ficou muito triangular. Ela adorou. Vocês acham que eles cortaram o rosto dela? Ela gente? Se amou, tá? Ela então, fez assim, lip lift? Fez o lip lift, levantou a sobrancelha. Então, assim, ela fez um processo e ela, vamos lá, eu não sei a idade da Anitta hoje. O que acontece com uma grávida? Vamos perguntar pro Vivian. Vivian, uma grávida, na hora que ela emagrece, tem algumas mulheres que a tensão de pele, ela não tem. Na hora que ela emagrece ou depois que ela teve o filho? Depois que ela teve o filho. Não, eu entendi, aquela não tô zoando. Pele esticada, aí depois tirou o bebê. Tem algumas mulheres que ficam com uma sobra de pele, que a pele não volta. Não volta, sim. Volta um tanto, mas não volta tudo. E ela tem que partir para abdominoplastia. O que acontece com algumas dessas atrizes, cantoras e tudo?
como é o caso dela. Era uma imagem que ela queria apresentar em outro tempo, ela queria mais de poder, empoderada, que ela estava vindo, ela era produtora dela e tudo bem, serviu para ela durante um tempo. E ela é super vaidosa, né? Super vaidosa. E ela tinha muito preenchedor no rosto. Ela que tu vê o antes dela ali, tu vê o formato, até aquela coisa, o peso do rosto dela tá... E ela tinha duas opções. Distribuído no mundo todo, né? Opção número 1, eu quero voltar um pouco a ser quem eu era. Simples, é só tirar o preenchedor em 2 minutos. Não, meu bem, se a gente tirar o seu preenchedor, seu rosto vai cair. E você não vai fazer um bioestimulador de colágeno, porque ela com certeza teve um médico muito bom, pelo que eu sei, é um médico dos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo por fontes, assim, que era um médico que chamava Cal. Eu não sei exatamente quem executou a cirurgia dela, mas... eu ouvi falar que foi um lifting, tá? E lip lift. Deu uma ajustadinha. Ela fez um endoscópico com um pouquinho de plane. Isso. Então, ela voltou a ter o rosto que ela tinha. Só que assim, aí tu vai te imaginar o seguinte. Que idade tem a Anitta? 35, Que idade tem a Anitta? Não tenho nem ideia. Se tu fosse chutar assim, tu disse, a Anitta fez uma transformação aqui, ela ficou mais jovem, né? Que idade tem a Anitta? Fala aí. Hã? 38. 38 não é isso tudo não. Não pode. Ela tem 32 anos. Meu Deus, eu chutava então assim, menos, é um nível de processo que ela passou com 32 anos. E essa foi a escolha dela e deu certo pra ela. E ela tá super feliz com isso, imagino eu. Feliz? Eu gosto do que eu vejo, sinceramente, galera. Isso é muito pessoal, porque não gostei. Bom, tudo bem. Mas aquela coisa, é o rosto dela, as coisas, a maneira como se encaixou no rosto dela, eu gostei da execução. Outro jogo. Eu não gostei, sabe por quê? Porque ela ficou muito jovem para a idade dela. Aí é um desgostoso da vida. A gente faz tem um povo invejoso pra ficar mais velho. Esse é um desgostoso. Tem um povo invejoso que fala. Nós fizemos um vídeo sobre ela e teve algumas pessoas que falavam assim: eu acho que as pessoas têm que ver. Gente, cada um faz o que quer da vida dela. Cada um faz o que quer. Entendeu? O que é importante na vida é ser feliz. Tem gente que pega o dinheiro dela e vai viajar todo ano, 2 viagens por ano. Vai ter sempre um chato que vai estar lá falando assim, nossa, tá toda acabada e vive viajando. Devia botar dinheiro numa cirurgia plástica, é o que vocês falam de mim. Aí a outra que... vai viajar de novo. Tu gosta do tudo que você fizer vão te criticar. Naquela cara. Tudo que você fizer vão te criticar desde que tudo é liberdade para isso. Vai tomar banho, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser. Toma. Se você quiser viajar, você viaja. Se você quiser comprar um carro, eu compro. Se eu quiser dar pro meu filho, eu faço. Isso que eu tava dando pipoca pra ele antes. Pra é normal. Isso tudo tá normal. Agora, sabe o que não é normal? Você tacou de novo. Sabe o que não é normal? É a gente ser enganado. Querer viajar, comprar uma coisa e não ter o resultado que você espera. Isso sim se eu não me engano... Só pra saber, vocês vão viajar no dia do meu casamento? A gente vai discutir isso agora. É isso que a gente vai fazer. Não foi chamado, você esperou a gente comprar passagem para você viajar. A gente vai discutir isso agora. Não. É porque você conhece o Bruno, tem muito antes de mim. Pronto. Entendeu? Agora, pronto. Tá. Era só o que eu precisava. Olha aqui, depois vocês vão discutir isso aí. Depois vocês vão discutir isso aí. Olha aqui, só pra vocês terem uma noção, a Kris Jenner tem 69 anos. Se eu não me engano, ela tá na 3ª investida dela em relação ao lifting facial. E ela passou um bom tempo... Porque ela quis assim. O problema é dela. Então, assim, ela passou um bom tempo num hiato, talvez, de processos, tanto que o antes dela, pro depois, foi uma coisa que impactou maravilhosamente bem. Por que isso, gente? Porque os pilares do envelhecimento da Kris foram muito bem tratados, que é flacidez, pele e volume. É básico isso. Então, isso dá muito certo e deu muito certo para ela. Tá outra linda. pegada. Não gostei. Ele tem ruga na testa. Então, aí já entra mais um conceito que a gente fala sobre dele, gente. Ele quer homem masculino, coisas. Mas assim... Tratar outras coisas. Isso. Quando se botou um caso como dele... Isso pra mim é naturalidade. Exato. Por causa disso. Pra mim a
Para mim, esse é o conceito clássico de não é não saber envelhecer, é não querer embagulhar, porque aquele estava embagulhando. E aquele continua envelhecendo. Pra embagulhar. E bem, olha, embagulhar. Cara, o conceito aqui, ó, ele ficou super bem. E não deixa de mostrar que eu estou envelhecendo. Exato. Por que ele tem que mexer no olhar? Tem que mexer. Tem alguns homens que sim, a gente mexe um pouquinho, mas ele não. Tá, mas aí também saiu de uma coisa... Então, ruim. Isso aqui, se eu não me engano, acho que entrou na viralização nos tempos de desarmonização facial. E aí se viu que pessoas que notadamente eram pessoas bonitas no passado, que mudaram a feição através de um procedimento, ficaram estranhas. E aí ficou, eu acho que não deu certo. Será que eu falo ou tu fala? Então, a percepção e a viralização negativa do que aconteceu aqui ajudou o facelifting depois as pessoas entenderem que o caminho era esse. Tanto que eu acho que o cara que operou esse, operou esse. E que operou esse... Será? Não, operou esses últimos 3. Então, assim, não adianta. Não adianta. Então, assim, é porque não é o executor. Quer dizer, vamos lá, é o executor também. Mas é porque o processo foi acertado na hora que tinha que ser acertado. E aí... vamos lá. Não, tudo bem, é um queridaço. Não estamos falando da pessoa, nós estamos só falando de que os processos não é porque, vamos lá, a gente pode estar numa mesa aqui e discutir, mas ele tem 91 anos. É que nem você ter mas seio não precisa, gente. É que nem você ter não sobra precisa, de pele no não seio precisa. E o médico, você chegar pro médico e falar assim, eu não quero fazer mastopexia. Então bota uma prótese desse tamanho. Né? Exato. Vence a quantidade. O espaço. Não adianta. E aí o que acontece? Isso é um extremo, né? Mas vamos lá, isso acontece em vários graus. E quando ele chama muita atenção, ele vira estigma. Sabe e isso é um clássico estigma. Eu gostei. É? Tô brincando, tadinho, querido. Querido. Aí fica com peninha. Não tem que ter pena. Não. A pena é o que fez uma pessoa achar que o raciocínio sobre os processos que ela ia fazer num paciente como esse ia dar certo. Esse tá falando do executor, não do paciente. Não, né? o paciente muitas vezes é vítima. Cara, vai lá, meu amor, faz aí que tu vai ficar lindo. Tenho certeza que ele não tinha noção de Não, claro que não tinha noção. Tanto que a reação, o melhor do react do Stênio é o próprio Stênio. É ele olhando e... Nossa! Tipo... Nossa, tá muito legal, né? Tá, e quando é que sai o filtro da minha cara? Sei lá, entendeu? Então, tipo assim, não ficou legal. Não. E óbvio, você vai ver ele hoje, já tá mais acalmado. Tá mais tranquilo. Acho que ele esvaziou algumas coisas e tá se sentindo um pouco melhor. Ali é mais ou menos cara que eu curto demais, gosto, acho super legal. O que tu acha? O Eduardo Costa. O Eduardo Costa, ele passou por processo como muitos outros artistas achando, eu não posso parar, vai lá, Tem isso também. Botou. Mas tem muito sobre o profissional do faz o que eu quero. Faz o que eu quero. Tu não faz? Beijo, tchau, tchau. Faz o que eu quero? De segunda a terça eu faço. Vem aí que eu faço, porque depois de quarta, quinta e sexta eu trabalho bem sério. Não, né, cara? Então, assim, nesse nível, tu sempre vai achar alguém que vai fazer o que tu quer. Como é que tá? Eles estavam até brincando, falando que ele tá parecendo com a Xuxa, né? Marido. Você viu que eles estavam falando que ele tá parecendo com a Xuxa? Não viu, não? Os vídeos dele? Não vi. Porque ele fez transplante capilar agora. E aí ele tava com a cara bem redondinha. Ele mesmo tava fazendo brincadeira com isso. Stênio? Não, o Eduardo Costa. Mas o Eduardo Costa, ele tá artificial. O que ele tem que fazer? Retirar e fazer um lift facial. É isso que ele tem que fazer. Se retirar e aplicar as outras coisas, vai cair na enganação de novo, igual os outros. Então, assim, bom, vocês vejam, é um assunto que é inesgotável, como boa parte dos assuntos que a gente traz aqui. Eu acho que é bem importante. Eu acho que a lição que fica hoje é sobre ter bom senso na hora de procurar boas pessoas. Não procure a técnica do lifting facial deep plane. Procure um profissional que execute bem a técnica do deep plane. Procure um profissional que faça um transplante capilar. Ou até que faça um lifting facial bom por outras técnicas. Ou que faça aplicatura, porque existem profissionais até hoje que fazem. Tudo bem, ele gosta e tudo bem. Procure a Clínica Harmonia. Não, tem bons profissionais no Brasil. Aí tem uns caras bons. Tem uns caras bons aí. Tem um tal de... Como é que ele chama? É Marco... Arantes. Esse cara é bom pra caramba. Esse cara é bom.
Como é que chama? Esse cara é bom. Jorgito Dalzotto. Tem um tal de, como um paciente me chamou hoje, Marmelito. Caramelo. Muito bem. Hoje, olha, vocês estavam, tu tava colorado hoje. Nossa. Eu fico nervoso. Tu fica, né? Eu fico. Te tira do sério, né? Me tira. Tá bom. Agora passou? Passou, tá bem. Aí, Respira. ó, passou. Parece que passou. Parece que Saudade passou. da Mi. Me espera aí, preciso de carinho hoje. Muito bem, gente. É isso aí. Olha só, legal. Acho que daqui a pouco esse assunto vai voltar para a mesa de novo, porque tem muita coisa ainda para discutir, mas bem legal. O que nós não falamos foi de lifting facial, gente, desculpa, mas não vamos falar de novo, só foi a introdução Próxima do próximo. Próxima vez. Quando o Marco vier. Quando o Marco vier, mais um para botar lenha na fogueira. O Marco, aí acabou. Ele espuma. Vocês acham que ele é bonzinho? É mesmo, com aquela ele é um doce, querido e tudo. Mas quando começa a falar, ele começa a ficar. Ele fica espuma. A próxima o Marquito vai estar com a gente. Muito bem, gente. Olha só, muitíssimo obrigado por estarem com a gente. Hoje a gente fez uma live, sempre faz a live na gravação dos podcasts, mas de novo, se tu quiser acessar mais sobre Clínica Harmonia, acessa lá no Instagram, a nossa conta @Clínica Harmonia. Lá tem um link que a gente chama de Linktree. É um linkzinho que fica na bio da nossa página e lá tu vai ter acesso ao nosso maravilhoso e... Como é que é? 17º? É o 17º episódio. Ao nosso 17º episódio. Tem vários vídeos do lá. Viva Harmonia. Acessa lá, Nunca é assim, tá? Não. Só dê um pouquinho os outros episódios, tu vai ver que nada a ver. Nada, então, assim, ó, a gente faz um papel nada. legal ali, né? Podia falar um dia de horóscopo, né? Um dia nós vamos trazer uma cartomante aqui. Vai ser bem legal. Vamos ver o futuro de todo mundo nesse negócio aqui. Muito bem, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Então acessem lá nas principais plataformas de streaming, Spotify. YouTube. Tá no Spotify, não? Cara, eu tô há 17 episódios falando disso e de novo eu tô aqui pra te expor e não tá. Tá? Tá? Yes! Bom, se o Miguel falou... Não, fechou. Se tá fechou, tá fechado. Dá pra Muito bem. na sua viagem, escutar. Bate palma aí, gente. Famigerado. Bate palma aí, Umi. Porra. Aê, gente. Muito bem, obrigado por acompanhar a gente nesse episódio. Então segue lá a Spotify, Instagram e YouTube. Muito obrigado, gente. Tem uma... Obrigado. Bom restinho de semana. Bom restinho de semana.